Sempre um prazer. Tranquilo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente escolheu aí um tema, né? Vamos falar sobre João Batista, uma figura que, para nós, quando a gente vê a passagem dele, é até uma passagem meio curta, né? Quando a gente vê as Escrituras. Livros espíritas, alguns poucos, não são muitos que falam sobre ele. Uma referência é o Boa Nova, do Humberto de Campos. E aí a gente vê a trajetória. Do livro Boa Nova, a gente vê que Isabel e Maria, as mães, a mãe de João Batista e a mãe de Jesus, pela tradução, ficou como prima, mas a palavra prima também poderia significar parente. Então, tem aí um certo grau de parentesco, as duas. Isabel relatada como idosa, esposa de Zacarias. Assim como Maria, foi anunciada a sua gravidez pelo anjo Gabriel. Só que Zacarias, ao contrário de Maria, mostrou um pouco de hesitação, mostrou um pouco de dúvida, né, no seu questionamento. Maria, na sua tenra idade, ela era uma adolescente, mas ela preparada, né, já se diz que era um espírito de escola, um espírito de alta hierarquia. E Zacarias, que é o marido, nem tanto. Ele duvidou um pouquinho, o anjo Gabriel falou para ele que durante a gestação, durante o tempo de gestação, ele iria perder a voz, ele ia ficar sem falar. E ele ficou realmente, perguntava-se as coisas, ele tinha que utilizar uma prancheta para poder escrever lá, e um pedaço de papel, alguma coisa lá para ele poder escrever o que ele queria se comunicar, não era tão fácil assim. E as duas acabaram tendo seus bebês, né, seus filhos. Inclusive o nome dele, quando Gabriel anunciou, disse a Zacarias que deveria se chamar João. E quando ele nasce, a parentela queria chamar de Zacarias. E a Isabel falou, não, eu quero que ele se chame João, porque ela também havia sido notificada. E aí foram perguntar para Zacarias, porque a mulher quase não tinha voz naquela época, né? Hoje ainda a mulher enfrenta um pouco de dificuldade, imagina naquela época. Mas aí Zacarias confirmou, não, é João o nome dele. E ele voltou a falar a partir desse momento, pôde verbalizar essa situação. Eu não sei se Zacarias era fofoqueiro, alguma coisa, né? Mas como ele mostrou hesitação, lhe foi tirada a propriedade da fala. João Batista, Isabel levou ele para visitar Maria e Jesus, e aí, elas conversando, as duas crianças meio que se desgarraram. E tem uma cena muito bonita, narrada nesse livro Boa Nova, na passagem de João Batista, onde está Jesus e João conversando, e Jesus apontando para o Monte Tabor, era muito cheio de colinas, aquela região, muito cheio de colinas daquela região, e Humberto de Campos coloca como se fosse um general, já dando aí a orientação para João Batista, de o que eles estavam por transformar, o que iria acontecer. João Batista, desde pequeno, era uma pessoa, né, uma criança e depois um jovem, bastante compenetrado. Ele andava pelas estradas como um ambulante, um andarilho, sempre com a cabeça muito cheia de coisa, como se estivesse aí se preparando. Ele foi criado no deserto. Alguns livros mencionam aí que possivelmente com os essênios. E ele era uma criatura bastante rústica, ele usava umas roupas de pele, coisas que eles conseguiam no deserto, né, fazer ali a sua modificação de roupa. Um cinto de couro amarrado na cintura.
E ele vivia comendo mel e gafanhoto. Essa era a dieta dele no deserto. E passado esse tempo, ele começa a fazer a sua pregação. E eu queria começar falando sobre o porquê o nome Batista, né? Por que ele ganhou? Era tão forte isso nele, ele batizava as pessoas. Por que ele usava esse processo de batismo? A palavra batismo, utilizada aí como alguém que vai purificar, ser purificado. Ele falava muito sobre pecado. E ele falava muito sobre arrependimento. Então ele instruía aqueles espíritos ávidos, né, encarnados. Vamos lembrar o contexto? Um espírito que, um povo, na verdade, que já tinha sofrido muito de escravidão na época mosaica, né? A gente lembra dessa passagem do Êxodo. E aí, ali sob o jugo romano, nesse novo contexto, onde eles tinham uma certa liberdade, mas era uma liberdade completamente cortada, né? Tosada, tolhida, seja pelos governantes, que eram doutores da lei, a religião como classe dominante, os reis e tal, seja pelos dominadores, os romanos. Era um povo que não tinha muita esperança, eram meio que comandados, não tinha aspectos de disciplina importantes. Então o batismo que ele fazia, ele pedia, em nome, né, de Deus, ele pedia a purificação daquelas pessoas, os instruía que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Então ele pregava ali o arrependimento, e a gente já sabe que arrependimento é uma palavra extremamente importante, porque ela denota duas coisas. Uma é, eu reconheço, eu tenho consciência da minha culpa em determinadas situações, e essa consciência de culpa me remete a um desejo honesto de reparação. Então o arrependimento, quando vem, ele vem para poder resgatar, reparar, trabalhar num processo de redenção. E o processo de batismo também significando aí um renascimento. Em muitas religiões da época e até então, se usava inclusive o hábito de trocar de nome. Lembra de Saulo? Trocou de nome para quê? Para que a mudança de atitude, de comportamento, deveria estar muito clara. Tudo aquilo que ele escreveu antes do encontro com Jesus era Saulo. Tudo que ele disse era Saulo. A partir do momento que ele fez a sua transformação, uma nova obra passa a ser construída. E aí a gente pode separar no tempo. Quando ele escreveu era como Saulo ou como Paulo, e aí a gente vai ver o contexto dessa escrita. É extremamente importante analisar o contexto da época, o contexto da escrita e por que as pessoas muitas vezes são motivadas a fazer aquilo que elas fazem. Eu normalmente digo, eu não acredito que ninguém acorda de manhã e fala, vou cometer uns 4, 5 erros hoje, né? Acho que a gente acorda motivado ao acerto. Essa é uma característica de pessoas arrependidas. Os que estão na terra são, por natureza, espíritos arrependidos, a caminho da sua redenção. Nós estamos a caminho da regeneração. E o regenerando, aquele que se aplica para a regeneração, é aquele que já entende que o mal não é uma opção. E aí vai buscar, e eu brinco sempre com vocês, né? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas estou aqui. Numa terça-feira chuvosa, dentro de um centro espírita, procurando aprender alguma coisa. Então, arrependidos e desejosos de reparação, buscando uma convivência harmoniosa com o nosso eu de ontem. Eu que era ainda ignorante em determinados aspectos sobre a doutrina moral de Jesus, eu que era eventualmente ignorante sobre determinados aspectos
intelectuais, na própria consciência sobre como funcionam as coisas, do dinamismo, o que é Deus, como que Ele interage, como que as suas leis nos governam, os nossos desígnios, né? E aí, João Batista, programado anteriormente, ele vem como precursor, que é o título da palestra, né? Precursor é aquele que vem na frente. Nós estávamos falando, eu e Wagner agora há pouco, Piracicaba, o quanto que cresceu, e todos nós hoje caminhamos em estradas que foram pavimentadas pelos nossos antepassados, certo? Nossos pais, avós, bisavós passaram um perrengue danado para a gente ter muito do progresso que a gente tem hoje. Então, precursor tem uma importância fundamental, assim como Moisés também foi um precursor de toda a obra de Jesus, porque ele veio preparar um povo mais rude, um povo que não reconhecia o direito de liberdade, o direito de propriedade, um povo que estava completamente tolhido do que era o seu direito, o seu dever. Primeiro lhe ensinou os direitos, depois começou a explicar os seus deveres, para depois Jesus vir e falar: agora vocês estão por conta da vossa própria consciência. E eu sempre digo, com muita assertividade, não com muita certeira, mas com assertividade, né, com convicção, que eu era mais feliz na época mosaica. Eu só tinha 10 mandamentos para seguir, a coisa mais fácil do mundo, né? 10 coisinhas para guardar. Com Jesus, a gente tem que reconhecer um aspecto extremamente importante, porque ele coloca uma liberdade. Você não está mais preso a uma lei humana, você está condicionado a uma lei divina, e a lei divina, ela é muito mais compassiva do que a lei humana. A lei humana manda matar quem mata, manda cortar a mão, manda isso, manda aquilo. A lei divina sempre foi pautada no amor, sempre dá qualquer aspecto de perdão que a gente necessite, de compaixão, para que a gente possa retomar, desejosos de reparação, retomar o caminho de cabeça erguida, né? E essa brincadeira, obviamente, por quê? Porque com Jesus, a gente passa, então, a ter que agir observando os outros que estão ao nosso redor. Eu parei de procurar direito, sabia? Porque toda vez, pela lei divina, toda vez que eu descubro um direito meu, esse direito automaticamente vira um dever para com todos. Tudo aquilo que eu quiser para mim, eu tenho que oferecer para o outro. Não é essa a matemática de Jesus? É a complicação aí que eu brinquei, né? Mas é uma complicação por quê? Porque é um caminho que nós temos que travar, que traçar, nós mesmos. Existe ali um norte, um GPS, muito bem roteirado, de como fazer para atingir a perfeição. E de vez em quando, eu não sei vocês homens, mas eu, como um bom homem, às vezes eu contrario o GPS, porque o meu GPS é uma voz de mulher, e tem hora que eu não aceito ordem de mulher. Ela manda virar direito, eu falo, não, eu vou reto, né? Muitas vezes a gente acha que sabe, segue reto, não obedece, e eventualmente tem que recalcular a rota. Jesus é o nosso GPS apontando para o norte, que é Deus o tempo inteiro, norte simbolizando então até a ascensão. Nós estamos aqui no sul, aqui embaixo, seguindo para a ascensão até Deus, e Jesus nos dando essa trajetória, só que a gente de vez em quando pega atalho, que a gente já achava que conhecia, a gente pega uma estradinha perpendicular, umas vicinais, né? Em Iracema tinha muito carregador de cana, que às vezes a gente entrava e tal. Não era para roubar manga, não, tá, Wagner? Era simplesmente para passear, né? Então, João Batista, como precursor, como é que ele vai explicar para esse povo e fazer essa preparação?
Como precursor, ele tem que preparar o terreno. O que é o preparar o terreno? O terreno fértil ou não, é o povo, né? A população que ali estava. Meio que subjugada ainda em determinados aspectos, ainda muito na brutalidade de muitos outros, né? Apedrejando, exigindo questões da lei mosaica, da lei dos profetas, esquecendo alguns ganhos que nós tivemos. Mas para que Jesus viesse, essa preparação era fundamental. Preparar o terreno, cevar, quem gosta de pescar, né? Cevar, buscar informar tudo isso. Quando para aceitar o Messias, nós precisamos trabalhar muito internamente alguns aspectos extremamente importantes. A abertura de consciência, como precursor, ele pedia para se arrepender dos pecados. O arrependimento era... Depois eu vou falar de algumas características dele, a gente vai ver como ele era bastante turrão em determinados aspectos, ele era muito... tinha muita assertividade na sua opinião, muita honestidade. Inclusive João Batista era conhecido como a verdade. Jesus como o amor, João Batista como a verdade. Quando os dois se encontram às margens do Rio Jordão, ali fica referenciado que a verdade encontra o amor. E a gente observa que nos dias de hoje, por exemplo, já ouviram aquela frase assim: eu não devia falar, mas eu vou falar. Geralmente, o que vem depois não é legal, né? A gente pode dizer o que a gente quiser dizer, mas tudo tem que ser dito com muita fraternidade, com muito amor. João Batista era a verdade truculenta, se arrepende, né? E quem não se arrepender vai para o inferno, toda aquela coisa, né? Tempestuosa, tacando medo. E Jesus vem de maneira compassiva nos explicando, mas antes ele precisava trabalhar essas consciências para que começassem a entender que existia muito mais além do que eles conheciam. Que a lei antiga, né, dos profetas, reis, e todos aqueles que precederam, foram importantes em contextos diferentes da humanidade. Mas uma verdade era irrevogável: a nossa relação com o erro. A palavra pecado, muito a ver com a questão do erro. E com trabalhar as consciências e os corações para que buscassem novos elementos dentro de si mesmo, para poder trabalhar esse arrependimento, essa necessidade de olhar para as suas ações, não com horror, mas como algo natural, mas que deveria ser estancado. Como um vazamento, que o que vazou, vazou. A partir de agora a gente precisa fazer o reparo para que o vazamento não continue. O arrependimento é o começo da retomada. Por quê? Porque a gente para de continuar naquela batida, naquele comportamento que está nos conduzindo, nos induzindo ao erro. E ele vai trazer, com essa abertura de consciência, a nossa necessidade de buscar reparar esse mal que eventualmente nós fizemos. Então a gente teria que, em aspectos extremamente importantes, mudar a nossa maneira de pensar e agir. Tudo a partir da chegada de Jesus, tudo que fosse acontecer, teríamos que usar recursos diferentes do que a gente usou até então. Tem um ditado popular que diz que é louco aquele que tem o mesmo comportamento e espera um resultado diferente. E faz as coisas do mesmo jeito e aguarda um resultado diferente. Então João trabalhava esses aspectos. Eu vou precisar
ter alguns atributos importantes para eu começar a trabalhar, a travar uma batalha que Paulo descreve depois como uma batalha pessoal, mas uma batalha no campo da nossa própria consciência, uma batalha interna, a boa batalha. E o outro aspecto extremamente importante é, ao trabalhar arrependimento, ao trabalhar uma nova forma, ou seja, estou arrependido. A próxima pergunta é, como é que eu me preparo para reparar esses atos que eu fiz, que hoje reconheço que não estão mais adequados. Aí o segundo aspecto, eu preciso abandonar a minha vida anterior para eu poder acolher a vida nova. Eu preciso abandonar certas crenças e comportamentos que, como roupas velhas, já não nos servem mais. Conforme a consciência se expande, muitas das coisas que até então nos era lícito deixam de ser. E aí o nosso comportamento passa a ter que acompanhar essa mudança. Então eu tenho que acolher a nova vida buscando fazer um processo que também é importantíssimo, né? E João era conhecido como o clamor do deserto, a voz do deserto. E para a gente entender essa compreensão, o deserto traz o quê? Traz muita solidão, traz muita escassez de recursos, onde a gente vai buscar recursos onde não tem, né? Onde está faltando. O deserto traz a companhia de nós mesmos, muitas vezes uma companhia inquisitória, uma companhia censuradora. Então a gente precisa trabalhar nesse nosso eventual deserto existencial todos os aspectos que, de uma certa forma, podem ter feito que a gente desenvolva uma rejeição ao nosso eu de ontem. A gente rejeita primeiro atos, e eventualmente a gente entra num processo de ilusão. Quando eu era católico, eu atribuía os meus erros ao demônio, tentando me atentar. Aí eu viro espírita, atribuo aos obsessores. A gente só vai mudando de projeção, né? Antes eu tinha medo do inferno, isso me controlava. Aí eu venho para o espiritismo, agora eu tenho medo do umbral, né? Continuo sendo controlado pelo medo de algum aspecto. Quem ainda precisa será controlado pelo medo, mas o Espiritismo também diz que, de uma certa forma, a gente entra na luta pela dor, mas a gente fica nela pelo amor. A porta estreita faz isso conosco. Muitas vezes a gente é obrigado a caminhar por ela pela dor, só que a gente vai ficar, quando a gente pega, fica mais cascudo, né? A gente fica mais preparado para a dor, a gente meio que se acostuma com ela em determinado momento. Quando a gente percebe aquilo que a gente achava que não conseguiria viver, a gente se pega de repente vivendo adequadamente sem aquilo, já modificando nossos hábitos. Então, um atributo de João que é importante a gente observar é a disciplina. Eu falei para vocês que ele era uma pessoa muito assim. A verdade é essa. Você quer ouvir? Ouça. Não quer ouvir? É problema seu. Você vai sofrer as consequências dessa verdade absoluta. E disciplina para quê? Para aquilo que eu falei, de começar a mudar aquilo que a gente já entende. E o mais legal disso tudo é uma batalha que a gente vai travar igual um mineirinho, no silêncio. Eu não preciso propagandear. Olha, achei um monte de erro em mim. É muito ruim a gente falar para os outros de um defeito nosso. Mas é extremamente importante que a gente reconheça esses erros como uma parte integrante de nós mesmos. Muitas vezes aqueles espíritos que estão caminhando por aí, achando que está faltando a tampa da panela, achando que está faltando a metade, e essa metade que falta são os pedaços que a gente vai deixando e rejeitando pelo caminho. Eu tomei uma decisão que eu não gostei, eu rejeito isso,
esqueço, boto numa caixinha e continuo andando, tapando o sol com a peneira. É uma outra decisão, é lá na infância, na adolescência, no início da fase adulta, e a gente vai, de certa forma, rejeitando o lado negativo, porque é muito difícil a gente confrontar essa característica de que a gente não é perfeito. Eu não sei vocês, mas é muito duro para mim admitir que a minha mulher tem razão quando ela faz as críticas para mim. Eu não falo para ela, a primeira coisa é eu admitir para mim mesmo. O segundo aspecto é trabalhar para ela, porque senão ela vai tripudiar da vitória dela, né? Mas é um aspecto importante a gente poder olhar para o nosso lado, para as nossas sombras, que é esse conteúdo reprimido, e olhar para aquilo com naturalidade, aceitar o quão verídico é aquilo. Aquilo é teu, aquilo é uma produção tua. Toma que o filho é teu, pega nos braços e carrega o teu fardo. Não é isso que Jesus disse para aquele rico que lhe perguntou: como é que eu faço para atingir esse reino que você está dizendo? Abandona tudo, pega o que você tem de importante, né, moralmente falando, e segue. Abandona tudo que a traça não corrói, que a traça corrói. Então é muito difícil a gente também lidar com essas coisas que aconteceram conosco, mas eu tenho a predisposição de alegar a ignorância. Eu não sabia, eu não tinha consciência. A partir do momento que a consciência chega, a gente começa a lapidar com disciplina, com verdade, buscando ser assertivos com aquilo que a gente acredita. Como a Bíblia diz: seja teu o vosso dizer sim, sim, não, não. Aquilo que a minha consciência abre é alguma coisa individual. Há consciência coletiva? Mas demora mais. A abertura de consciência importante é individual. A gente pega muito antes que a própria humanidade mude. Desde que a gente esteja atento para os sinais e não rejeite o que a voz de dentro está dizendo, procurando observar o nosso comportamento, se aquilo que está sendo dito é uma verdade. E se a gente admitir que aquilo é verdade para nós mesmos, a gente passa a querer modificar. Porque junto com a consciência existe uma ferramenta maravilhosa chamada culpa, que ela vai ficar cutucando a gente para que a gente modifique o comportamento. É para isso que serve ela. Não para a gente ficar de uma forma crônica se debatendo com a culpa, e aí a gente chama de remorso. O arrependimento eu sei, eu tenho consciência da culpa. Agora eu vou procurar erguer minha cabeça, aprender algo novo e buscar fazer diferente numa próxima tentativa. Porque Deus está nos dando múltiplas possibilidades de reparar. Outro atributo de João é integridade e coragem. Ele desagradava todo mundo que detinha o poder. O rei lá, ele tinha um caso extraconjugal, ele ia lá e metia o dedo na cara do rei. Você está errado. Ele perdeu a cabeça por isso, né? Ele perdeu a cabeça, ele foi decapitado. Eu dei spoiler do final da história agora, né? Mas não é nem um filme, está lá nas escrituras, né? Foi decapitado a pedido de uma mãe para uma filha, que era dançarina, chamada Salomé. E aí ela falou: o que eu peço? O rei está me oferecendo tudo, pede a cabeça de João Batista. Porque ele afronta muito, ele é uma pessoa que está sempre cutucando e mostrando e jogando na nossa cara a verdade, que ele fala que é a verdade absoluta. E a verdade, gente, para a gente absorver ela dói muito, ela dói. A gente precisa passar por cima de muitos aspectos individualmente para que a gente encare a verdade. Outro atributo dele é a responsabilidade, como eu já mencionei. Todos nós trazemos, quando voltamos, tendências e inclinações. A gente fala bastante isso no Espiritismo, né? Vamos falar o que é uma tendência. Uma inclinação primeiro. Eu tenho uma inclinação para o mal. Geralmente, quando eu tenho as oportunidades, a minha resposta tende mais para o mal.
estatisticamente, toda vez que eu tenho uma possibilidade, uma prova, eu escolho o mal. Eu estou mais inclinado para o mal ou mais inclinado para o bem. E uma tendência simplesmente é uma estatística. Kardec nos disse que se uma pessoa matou 10 numa encarnação, matar 8 na outra, ele está evoluindo. Através da estatística a gente pode dizer que é verdade. Ele começa a refrear o seu desejo de matar. Se antigamente ele deixava solto o desejo de matar, agora a probabilidade de ele não matar está aumentando, está se ampliando. Matou 10, está matando 8, caiu 20%. A melhor de um ano para o outro, não é nem um juro altíssimo paga isso para nós, no investimento, né? Tem que aplicar em ações e correr os riscos danados para ganhar 20%. Então, na verdade, é preciso que a gente também aprenda a observar isso como algo natural nosso, como eu mencionei já algumas vezes, e se imbuir da responsabilidade de modificar aquilo que a gente já sabe que pode ser modificado. Eu queria, nas palavras finais, né, para a gente já encerrando, João Batista é conhecido como o último dos profetas. Foi um grande profeta. Há aí algumas palavras sobre reencarnações dele, mas eu não tenho ainda a bibliografia sobre isso, não vou comentar, mas existem aí alguns personagens, um que a gente já sabe que Jesus mesmo mencionou, era Elias. E ele menciona, e Elias não vai voltar? Voltou, isso é isso. Ele voltou, falou um monte de verdade, vocês decapitaram ele. Cortaram a cabeça do coitado. Mas aí quando Jesus fala sobre João, ele fala uma coisa que é importante a gente prestar atenção, né? Quando ele fala para os seus apóstolos sobre João, ele fala assim: dos nascidos de mulher, ele é o mais evoluído. Daqueles que estão reencarnando nessa vossa terra bendita, ele é o mais evoluído. Aí ele complementa a fala: mas mesmo o menor do reino dos céus é maior que ele. Então João tinha algumas pendências para resolver. Como Elias, se a gente vai voltar na trajetória de Elias, a gente vai ver que Elias usava mais ou menos o mesmo tipo. Ele tinha mais ou menos a mesma característica, os mesmos atributos que João. E existia toda uma conversa sobre um deus, Baal, e muitos, vou chamar de assessores aqui, para não chamar de apóstolos, né? Muitas pessoas que começaram a pregoar que aquele Deus era maior até do que Jeová. E aí, Elias vai e começa a descrever para os governantes que aqueles lá estavam cometendo um sacrilégio. E todos eles são decapitados. Então, Elias cometeu esse deslize, João Batista, em sua próxima reencarnação, paga pelo mecanismo de causa e efeito que a gente já conhece. Essa reencarnação de Elias a gente já sabe porque está documentado por Jesus, inclusive, e também nos livros espíritas. Aí Jesus, quando fala que mesmo o menor do reino dos céus, então João Batista era um que estava encarnando, tinha muito conhecimento, tinha muita coisa boa, mas já tinha algumas pendências para resolver. Aqueles que já estavam mais evoluídos, não reencarnando na Terra, já estavam com atributos melhores que o dele. Então a gente já consegue conectar. Mas João, quando vê Jesus, e essa passagem está lá em João Evangelista, capítulo 3, versículo 30. Quando João Batista vê Jesus chegando,
Ele fala sobre os atributos de Jesus, da importância de Jesus, e no versículo 30 ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a maior das lições. Se vocês não lembrarem nada do que eu falei, lembra dessa frase e do que ela traz. É necessário que ele cresça. O que Jesus representa? O amor. O que Jesus representa? A perfeição, a assertividade, ou seja, ele fazia o que ele achava que era correto, independente do que os outros achavam que ele deveria fazer. Ele usava de muita perspicácia para responder àqueles que estavam tentando encurtar a jornada dele na terra. Senhor, é lícito a gente pagar impostos? Essa moeda aí é de quem? A face de quem que está na moeda? É de César. Então dai a César o que é de César, mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. E quando João Batista diz é necessário que eu diminua para que ele possa crescer, ou que ele cresça em mim, e para que ele cresça em mim, é preciso que eu diminua o quê? O meu ego, o meu personalismo. Eu diminua essa coisa que nós mencionamos de eu tenho que admitir as coisas que ainda não estão corretas. Para mim mesmo. Não para os outros, para mim mesmo. Porque em admitindo para mim, a minha consciência me cobra a correção. É um meio natural de correção. Toda vez que a consciência se abre, a moral cresce na contrapartida. Vai de arrasto, como a gente gosta de falar no interior. Vai de arrasto. Então, eu preciso trabalhar o quê? As minhas crenças do passado, as minhas crenças que, como eu mencionei agora há pouco, eu tenho que fazer um novo projeto de Sérgio. Eu tenho que estabelecer para mim qual que é o novo caminho que eu vou seguir. O GPS está ali, apontando para o norte. Nas Escrituras tem aí uma certa dica. E Jesus disse, na dúvida, dá uma consultada no teu coração. A gente fala, tem uma fala que a gente diz que a gente precisa racionalizar os problemas. Arbítrio quer dizer isso. Eu vou ponderar, eu vou racionalizar. E racionalizar até um tempo atrás parecia ser algo muito cerebral, não é? Mas racionalizar, quando a gente olha pelo aspecto da psicologia, é quando eu uno a mente e o coração. Quando os dois entram em comunhão, eu faço. Há uma probabilidade muito grande de eu acertar, se eu seguir o que o coração manda e o que a minha intuição está falando. Pode ser que eu erre em algum aspecto, eu vou corrigindo. Mas racionalizar, então, é associar o coração, olhando aspectos do nosso sentimento, olhando os aspectos de empatia para com os outros seres. Como eu mencionei lá no começo, toda vez que eu descubro um direito meu, automaticamente ele vira um dever para com o outro. Então, o que eu traduzo como um direito é o que eu tenho que oferecer para o outro também. E aí eu vou trabalhando com os outros à minha volta para estabelecer quais são os limites da minha atuação. E aí eu vou buscando o acerto, mesmo que de vez em quando eu ainda não perfeito, como sou, cometa alguns deslizes. Então a grande mensagem de João Batista como precursor, ele veio trabalhar esses aspectos em nós. E eu diria que nós estamos já há 2000 anos trabalhando de maneira muito contundente para aonde a gente está, né? Naquilo que a gente está buscando como indivíduo, né? Cada um buscando dentro de si mesmo, procurando estabelecer com o que a gente ouve, com as conversas, com o que está nos livros, as leituras edificantes vão meio que nos ajudando a traçar uma rota.
Muitas vezes essas rotas, haverá nessas rotas alguns percalços, lombadas, valetas, pontes que precisam ser construídas. Com muita paciência a gente vai construir, a gente vai buscar conteúdo onde não tem, para que esse conteúdo nos ajude a fazer, a lutar a boa batalha, a trabalhar no nosso íntimo aquilo que a gente gostaria que acontecesse no mundo. Nós precisamos criar a revolução de um homem só, de um indivíduo só, né? Onde nós espelhamos aquilo que a gente quer, externamos, colocando no exterior, com as nossas ações, aquilo que a gente tem de anseios para um mundo melhor. E aí, cada um cuidando de si, das suas responsabilidades, a gente vai entrando em comunhão e a gente vai se congregando. A casa espírita é um lugar de congregação, onde aqueles que estão buscando objetivos comuns, eles vão juntos se auxiliar a alcançar esse caminho pré-determinado. Era isso que eu queria passar na noite de hoje. Como eu sempre digo, provocar reflexões. E eu aceito que alguém amanhã cedo acorde com raiva de mim, mas por um motivo justo, né? Coloquei uma pulga, trouxe reflexão, e a reflexão vai, se a gente regar ela, se a gente nutrir, daqui a pouco essa semente vai virar algo muito absoluto, muito importante na nossa vida. Obrigado, um bom Natal para vocês, né? Eu estou fechando o ano com vocês, ano que vem tem mais. Obrigado.